Queria que você abrisse a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, versículo 1. Diz assim: nunca fale com dureza a um homem mais velho. Algumas versões dizem a um irmão mais velho, o irmão da igreja mais velho. Mas aconselhe-o como faria com seu próprio pai. Quanto aos mais jovens, aconselhe-os como se fossem irmãos de sangue. Trate as mulheres mais idosas como você trataria sua mãe, e as mais jovens, as donzelas, com pureza, como se fossem suas irmãs de sangue. Espírito Santo, ajuda a gente nessa manhã, fala ao nosso coração, em nome de Jesus, amém? Amém? Então, o texto que eu li é uma carta de Paulo a Timóteo, e Paulo está orientando o pastor Timóteo, o jovem pastor Timóteo, a cuidar da igreja. Ele está dizendo: pastor Timóteo, como é que está, papai, aí? Está tudo bem? E ele passou vários assuntos, vários. Aqui no capítulo 5 ele está encerrando a carta, e ele está fechando com um relacionamento, está tratando de relacionamento. E ele está dizendo o seguinte: na igreja, como vocês devem tratar as pessoas. Esse é o assunto do texto que a gente leu. Então, como é que se trata as pessoas na igreja? Vamos lá, vamos ter um parâmetro. Ele estabeleceu um parâmetro. Quando você for tratar um homem idoso, você deve tratar como você trata o seu pai. Quando você for tratar uma mulher idosa, você deve tratá-la como você trata a sua mãe em casa. Quando você tratar uma donzela, uma irmã da igreja, uma jovem, trate-a como se fosse uma irmã de sangue, com pureza. Você não olha para uma irmã de sangue com um olhar de atração, você trata com pureza. E quando você tratar um irmão da igreja, trate como um irmão de sangue. Deixa eu abrir um parênteses. Cuidado para usar de parâmetro a sua forma de tratar o seu irmão. Porque eu estava esse dia conversando com meu irmão mais velho, e ele me lembrou de uma coisa que eu acho que o meu cérebro me travou, porque eu não lembro. Mas ele estava dizendo que quando eu era pequeno ele me amarrava no pé da cama, quando a minha mãe saía de casa. Então a vizinha ligava para minha mãe no trabalho e dizia: vem que o mais velho está matando o mais novo. Tanto que eu gritava. Acho que Deus, o cérebro me defendeu, eu não lembro disso. E ele falando para mim, nem brabo eu fiquei com ele. Falei: não, nem lembro disso, né? Então não é dessa forma de tratar o irmão, senão a gente vai amarrar os irmãos aqui na igreja, no pé da igreja. Não é isso. Então, a partir de que princípio o apóstolo Paulo está partindo? De que eu e você trataríamos bem a nossa família. Amém? Ele está dizendo: vou considerar que vocês amam seus pais e tratam bem eles. Então tratem os da igreja como você trata os da casa. Eu vou considerar que você respeita a sua mãe. Aí você trata as mulheres da igreja mais velha como se fosse só. Eu estou considerando que você não amarra o seu irmão em casa. Então trate bem os irmãos. Mas eu estou considerando que tu não olha com impureza para uma mulher, para sua irmã de sangue. Aí você não vai olhar com impureza para as irmãs mais novas da igreja. É isso que Paulo está dizendo. E eu queria trazer o assunto aqui, família. Por que o assunto família? Eu queria dar conselhos para a família. Todo mundo aqui tem uma família. De alguma forma você fez parte de uma, acrescentou, agregados vieram, você formou a sua, filhos vieram e por aí vai. É o ciclo da vida. Só que cada um aqui tem a sua história. No passado, talvez a família que você teve foi disfuncional. Seu pai, você não tem o nome dele na certidão de nascimento. Você cresceu órfão. Outros foram machucados. Talvez a mãe abandonou. Outros, talvez, nem gostam de lembrar do que viveram. Outros não tiveram bons pais. Cada um teve uma história. Mas a partir dessa história você construiu a sua e está construindo. E aí o casamento que você tem hoje pode ser uma bênção ou não. Talvez você viveu a luta do divórcio e você está sozinho ou sozinho. Talvez você perdeu alguém querido num acidente de trânsito ou num câncer fulminante, algo difícil.
Estrutura familiar, não tem nenhuma família perfeita aqui. Todas as famílias aqui têm histórias. Algumas mais românticas, outras nada românticas. Algumas que, se alguém for contar aqui, todos choramos. Algumas, se alguém for contar aqui, todos celebramos. Mas são histórias, e não dá para botar tudo numa régua só. Mas a Bíblia traz princípios para eu e você termos uma família saudável, equilibrada. Importante isso. Não perfeita, saudável. E família é algo de valor bíblico muito forte, porque tudo que é de alto valor a Bíblia enfatiza, e família é de alto valor. A Bíblia diz que em Abraão foram benditas as famílias da terra. Êxodo vai contar na Páscoa que foi morto um animal por família, para o sangue ser colocado nos umbrais da porta no dia que o anjo da morte passou. A Bíblia também vai dizer que um presbítero, o bispo, o pastor, ele tem que ser um homem de uma mulher só, ter filhos crentes, ou seja, uma família equilibrada. Se ele não cuida da sua casa, ele não pode cuidar da obra de Deus. Um homem que tem um lugar de liderança no corpo de Cristo tem que ser um homem com caráter de família. Por isso que eu acredito, e deixa eu abrir um parênteses e quero fechar, que um pastor, escuta o que eu vou dizer, um pastor, um líder religioso que trai a esposa, comete um adultério ou abusa de membros, como tem casos infelizmente espalhados. Irmão, só um detalhe, tem um monte de casos de escândalos com pastores, tem ou não tem? Mas tem muitos pastores porque coisa boa não vira notícia. Tem muito pastor fiel pelos rincões do Brasil aí. E um pastor que tem um lugar de liderança, ele tem um lugar de evidência e de autoridade. Quando ele abusa de um fiel, ou trai a sua esposa, ele deve perder esse lugar. Ele deve perder esse lugar e nunca mais voltar para esse lugar de governo. Não estou falando de servir o corpo, nem de ser salvo, porque a salvação é outra coisa, o arrependimento vai levar em Cristo a salvação. Mas o lugar de governo ele não deve, por amor à igreja, por amor aos irmãos, por amor à família, porque ele deixou de cumprir um requisito bíblico. Ele deve ser disciplinado, e esse lugar não é mais dele, na minha opinião. Falo isso com propriedade, porque eu já reuni o presbitério aqui e falei com eles. Eu oro, vigio meu coração, acredito que eu nunca, em nome de Jesus, nunca vou ser infiel à minha esposa, nunca, em nome de Jesus. Eu tenho convicção em Cristo, mas eu sou gente, quem está de pé, cuide. Então eu tenho que vigiar o meu coração o tempo todo, sempre vigio para tudo, para nunca entrar em escândalo financeiro, nunca entrar em nenhum tipo de escândalo de caráter, moral. Mas eu falei para eles, o dia que eu fizer isso, eles estão autorizados a me tirar, me tirar do púlpito, e não é mais o meu lugar. Então a Bíblia leva muito a sério esse tipo de coisa. Por que eu estou falando isso? Porque a Bíblia leva a sério. Então família é um negócio sério. Família é um negócio sério. Mandaram um vídeo para mim, de alguma pastora e outras pessoas falando que não, o primeiro ministério não é a família, o primeiro ministério é o ministério da igreja. Eu discordo piamente, discordo firmemente, porque não dá para colocar a família na frente da pregação, não dá para botar a pregação na frente da família, porque uma família saudável sustenta um ministério, mas um ministério não sustenta uma família. Você pode estar firme no ministério, mas isso não sustenta casamento. Mas um casamento sólido te segura no ministério, firma você no serviço. Então, família é algo importante, Deixando esse texto de base aqui, eu queria entrar em conselhos para a família, tá? Eu quero falar com os pais e mães, eu quero falar com os irmãos que estão aqui hoje, deixando alguns conselhos para você levar para casa. O que for bom, pega, guarda. O que não for, joga fora, e que possa enriquecer você. Amém? Então, primeira classe de pessoas que eu quero falar agora aqui, deixar conselho bíblico para você cuidar bem desse ministério chamado família, que é o primeiro ministério. Fala comigo, primeiro, mas não é o único. Importante isso também. Tem gente que fala, meu primeiro ministério é família, mas não faz mais nada na igreja. Cuidado,
Não serve mais ninguém, cuidado. Não ajuda mais ninguém, cuidado. É o primeiro. Repete comigo, primeiro. Fala, não, em nome de Jesus, fala para o teu irmão. Eu sei que você não gosta, fala para o teu irmão, mas não é o único. Se sacode, fala para ele, se sacode, vai servir os outros, né? Sacode, tá bom, volta para cá. Eu quero falar primeiro com os pais e mães. Pai e mãe, levanta a mão. Quem é pai ou mãe? Pai ou mãe, levanta a mão. Fala, eu. Quem tem mais de um? Tem dois? Levanta, fica com a mão levantada. Quem tem três? Fica com a mão levantada. Três. Quem tem quatro? Fica com a mão levantada. Vamos orar por multiplicação dos pães agora. Então, partindo do princípio, eu quero falar com pai e mãe. Vocês que governam a casa, não é aquele pirralho de 8 anos. As crianças não vão gostar desse culto. Essa primeira parte ficou ruim já. Vocês que governam a casa não são seus filhos. Põe um limite. Deixa claro quem manda. Ah, mas não pode falar assim. Pode sim. Você é pai, você é mãe. Quem conduz essa casa é você. Não é esse reizinho que você está criando aí, que vai ser um problema para a sociedade depois. Obrigado. Saiu glória a Deus. Eu acho que o marido não está dando certo, a esposa está fazendo errado. Alguém gritou glória a Deus. Então, pai e mãe, é o seu lugar. Assuma o seu posto. Coronel, assuma o seu pelotão. Sargento, assuma o seu grupo de combate. É o seu lugar. Não terceirize. Não é o ministério infantil, não é a escola cristã, é você. Você tem que educar os seus filhos. É você que disciplina. É você, pai. É você, mãe, que tem a responsabilidade. Provérbios 1:8. Meu filho, preste atenção na correção do pai e não deixe de lado a instrução da mãe. Olha que legal. O pai tem o poder da correção, a mãe tem o poder da instrução. Isso é tão forte que 90% dos professores são mulheres. Parou para pensar nisso? Parou para pensar que tem 90% dos professores são mulheres. Por quê? Porque tem um poder de instrução sobre a mulher. Deus deu uma graça sobre ela. Ela tem mais graça para instruir do que o homem. Agora, o homem tem um lugar de autoridade. Não é de autoritarismo, mas de autoridade. E está sobre o homem esse poder da condução, do caráter, do limite, da correção. É do homem. Esses papéis na família são fundamentais. Quando um dos dois são omissos nisso aqui, a criança cresce debilitada, cresce limitada, cresce com espaços vazios. Se o homem não está presente, gera sobre o filho e a filha um espaço sem limite, logo carência, logo a droga entra, o sexo antes do tempo entra. Por quê? Faltou o pai. Isso é comprovado, gabinete, pesquisa social. Os pais são fundamentais, inclusive na orientação e firmar a identidade sexual do filho. É o pai. A falta da paternidade é a grande lacuna do mundo nos relacionamentos. É a paternidade. Isso é tão forte que Paulo, o escritor de Hebreus, diz assim: vocês tinham pais mundanos, e os pais carnais que vocês tiveram, vocês se respeitavam eles te educavam e tu respeitava. Quanto mais nós temos que respeitar Deus. Peraí, eu só posso ter um respeito para Deus se eu tive uma noção de paternidade na terra. Por isso que a falta de paternidade gera ateísmo. O ateísmo não todos, mas na sua maioria, nascem da falta de paternidade. Meu pai não existiu, meu pai machucou, eu vou no contrazimute. Contrazimute é coisa do exército, mas no sentido contrário. Então, lugar do pai e da mãe. E escuta, você não é só pai e mãe, você está num lugar incrível. Incrível. A próxima geração depende de mim e de você. E quem entende o que eu estou falando? Em termos de responsabilidade, é claro, nós confiamos que Deus conduz tudo, mas em termos de responsabilidade é eu e você. Deus me deu uma missão, Vitória, outra missão, Isabela. É as minhas principais missões. Não é pregar. Quando eu entreguei a Vitória no altar, eu tive uma visão. Contei aqui no culto de homem, se não me engano.
E essa visão foi militar. Só quem foi militar ou é militar sabe o que eu vou dizer agora. É que quando você vai receber uma missão de um comandante, você recebe a missão e você fala missão dada. E missão dada é? Então você cumpre a missão e volta. Não é cumprir a missão, cumprir e segue a vida. Não, você cumpre a missão e volta lá. Coronel, missão cumprida. Aí o coronel, o comandante, levanta e fala missão cumprida. Ele devolve a continência. É um protocolo. Quando eu falei, declaro casados, marido e mulher, pode beijar a noiva. Quando eu declarei aquilo ali, além da raiva, não, estou brincando, estava feliz demais, mas qual o sentimento que veio? Missão cumprida, foi até ali. Deus me deu uma menina purinha em branco, uma folha em branco para me escrever. E aquilo que eu tive que ir construindo sobre ela foi a minha missão. Quando eu entreguei ela para o Marco, é tipo assim, a partir de agora a missão cumprida. Só que aí a minha filha me chamou esses dias. Pai, posso conversar contigo? Eu falei, claro. Ô pai, eu sei que tu foi militar há 22 anos e para ti missão dada é missão cumprida. Eu sei que tu cumpriu a missão até me entregar na mão do Marco. Mas missão dada é missão cumprida, não esquecida. Eu ainda sou tua filha. Gente, ela está com saudade de tomar café comigo. Na hora meu coração rachou no meio. Porque agora eu estava só com a Isabela. Tipo, a minha missão é a Isabela agora. Só que eu cumpri uma parte da missão. Enquanto eu estiver vivo, eu ainda sou pai. E aí ela chorou, eu chorei junto. Falei, filho, me perdoa. Eu achei que tu estava tão bem sendo cuidada pelo Marco. O Marco é mais bonito que eu. O Marco é um lorde. Ela disse, não pai, mas ninguém te substitui. O Marco é meu marido, não é meu pai. Pensa uma conversa gostosa e difícil. Então, pai, mãe, é teu lugar. Deus te deu essa nobríssima missão de ser mãe. Que coisa linda. Então pai, mãe, cuidem, zelem. A mãe tem essa graça, né, da instrução. Corrijam os seus filhos em casa, para não passar vergonha na rua. Vou repetir para não passar. Corrija seu filho em casa, para não corrigir na rua, para não passar vergonha na rua. Quando eu vejo uma criança fazendo um show aqui ou outro lugar, eu penso, primeiro, criança faz coisa de criança, mas se não muda, nunca muda, o pai não está corrigindo em casa, e aí não adianta ter a coisa dos outros. Tem que ter em casa, parte de casa, parte de dentro para fora, não de fora para dentro. É de casa para a escola, não da escola para casa. É de casa para o kids, não do kids para casa. O caminho, a ordem, a direção. Provérbios 22:15 vai dizer a estupidez. Quem é que quer ter um filho estúpido? Ninguém. A estupidez está ligada ao coração do menino, mas a vara da correção afasta a estupidez dele. Então eu não quero ter filho estúpido, tolo. Tem versões que falam tolo. Eu não quero ter filho tolo. Então como é que eu faço, pastor, para não ter um filho tolo? Correção. Correção é bíblica. Correção é prova de amor. Provérbios 29:15, a vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma é uma vergonha para sua mãe. Olha que coisa linda, olha que instrução. Provérbios 23:13, não retires da criança a disciplina, porque fustigando ela com vara, nem por isso ela vai morrer. Quem aqui já apanhou de vara quando era pequeno ou de chinelo? Levanta a mão. Está faltando alguma coisa? Procura aí. Levantou a mão porque está vivo. Pastor, você está dizendo para bater no filho? Não estou, eu estou falando de correção. Sou contra tudo que machuca, que passa dos limites. Não é agressão, por favor, entenda. A maioria das crianças nem precisa de vara.
Dá para instruir sem a vara, se você conseguir conduzir com sabedoria. Uma criança ou outra que... Aleluia. Tem umas que... Não tem jeito não. Tem criança que não. Eu lembro que eu cuidei de um projeto chamado Pelotão Esperança. Tinha 30 meninos com problema de comportamento, sim, com dificuldades de comportamento. Menino difícil, meu. Quando eu orava por um menino endemoniado, saía o menino. O demônio dizia... Pensa, os meninos... Não. Eu estou falando porque eu me identifico, meu irmão. Quando eu era pequeno, lá no Barbacena, lá no Morro Deu, só Jesus, meu irmão. O meu irmão me falou, eu te amarrei no pé da cama, porque tu me perturbava. Eu perturbava mesmo. Eu precisava da vara. Então cada caso é um caso. Mas a vara é bíblica. Posso ouvir um amém? Tu, quando corrigir com vara, vai livrar o teu filho do inferno, do Seol. Olha que loucura. Vai livrar o filho do inferno. Que bênção. Ah, mas o meu filho não entende. Mas ninguém entende uma varada. Nem pai entende direito. Até a gente sofre quando vai corrigir. Eu não sei se você já fez isso. Já corrigi minha filha, foi pro quarto chorar. Aí a Vivi, que foi? Tu nem apanhou? Não, mas é isso mesmo. Por quê? Porque é ruim corrigir, mas é necessário. E é mais fácil fazer o quê? Não, daqui a pouco aprende. Não, daqui a pouco aprende. Bom, daí quem vai ensinar? O Estado? O governo? O comunismo? Quem vai ensinar? Marxismo? Anticristão? Antifamília? Quem vai ensinar? Quem está entendendo o que eu estou falando? Se vocês amam seus filhos, ensinem a respeitar a autoridade. Pai e mãe, ensine seu filho a respeitar os professores. Dia dos professores, final do ano, começo do ano, se dá um presentinho, vai ajudar nas notas, mas pode ser no começo do ano também. Sem interesse. Lembra daquele? Vim, comprei, por que não? Não dá. Comprei, é de todo o coração. Então, presenteia, ensina o filho a honrar os professores. Quando der um problema lá, que pode ser, o professor pode errar na conduta. E se errar também tem que ser corrigido, está tudo bem. Mas se der um problema, não vai lá com a autoridade, levando o teu filho do lado assim, ó. Meu filho disse, aquele pirralhinho ali. Não, é um professor, é uma mãe, é um pai de família, ele respeita isso. Ensina o seu filho a respeitar a polícia militar. Mas tem policial que não vale nada. Mas tem engenheiro que não vale nada, tem você que talvez não vale nada, tem pastor que não vale nada, tem um monte de coisa que pode não valer nada. O fato de ter alguém ruim na polícia não significa que tem autoridade para desrespeitar a autoridade. Amém? Não ensina a ter medo da polícia, ensina a ter respeito. São virtudes que você pode ensinar agora. Se você não ensinar limites e não ensinar respeito à autoridade agora, o traficante vai ensinar, uma blitz, a polícia vai ensinar. Só que eles não têm amor, você tem. Então faça você, porque a sua correção vai vir encharcada de amor. A correção da lei é fria. Amém? Estamos juntos aqui? Se vocês amam seus filhos, façam isso. A autoridade não tem sentimento, você tem. Provérbios 3,12. Porquanto o Senhor corrige a quem ama. Corrige quem? A quem ama. E da mesma forma o pai repreende o filho a quem deseja o bem. Se você ama o seu filho, por favor, corrija-o, exorte, discipline se preciso. Orienta, corrija e disciplina. São as 3 etapas da disciplina. Orienta, corrige e disciplina. Primeiro você orienta, inculca, orienta. Não deu orientação, corrige o caminho. Não deu disciplina, é o caminho. Provérbios 29:17. Corrige o teu filho e ele te dará descanso. Fala comigo, descanso.
Não esqueçam, nossos filhos não fazem o que a gente diz, mas fazem o que a gente faz. O que você está ouvindo? Não pensa que o seu filho vai ouvir louvor se você ouve Anitta. O que você ouve em casa? Não, é sério, o que você ouve em casa? O que você assiste na televisão? O que sai da sua boca? Seu filho vai fazer. Nossos filhos não fazem o que a gente diz, fazem o que a gente faz. Uma gota de exemplo vale mais que uma tonelada de palavras. As nossas palavras falam, as nossas ações gritam. Não tem opção, é o que a gente faz. Eles não vão orar se você mandar orar. Eles vão orar quando ver você orando. Não vão ler se você não ler. Eles vão ler se você ler. Eles vão repetir o que você faz. Estamos juntos até aqui? Nossos filhos podem estar com os ouvidos fechados para os nossos conselhos, mas nunca com os olhos fechados para as nossas ações. Se você fala mal da igreja, fala mal do pastor, fala mal dos irmãos, fala mal da empresa, fala mal dos parentes, fala mal do avô, não espere que seus filhos respeitem esses lugares e essas pessoas. Não espere que seu filho respeite os avós se você falar mal do sogro e da sogra. São os avós deles. Ah, meu filho não quer ir na igreja. Você sai daqui e fala mal de mim? Eu nem estou me defendendo, tá? Pode até falar, mas não fala perto do seu filho. Fala num quarto, só você e seu marido são adultos. Lá você me xinga, mas não fala perto dele. Ele vai fazer uma leitura. Pastor, é isso, pastor não presta. Aí você quer depois que seu filho frequente a igreja. Ele vai preferir na festa do Mário. Teve gente que não riu porque peguei, né? Estava lá, né? Teve gente que veio até com a camisa laranja, a camisa colorida. Aleluia. O pastor falou uma coisa. Estou vendo assim, tô ligado aqui de cima, hein? Como os que andam contigo me tratam, fala de você. Como os que andam com você me tratam, fala de você. Isso vale para a família. Seus filhos vão tratar mal quem você fala mal. Seus filhos vão agir mal se você agir mal. Estamos juntos até aqui? Estou falando só com o pai e com a mãe por enquanto, tá? Declare o seu amor por eles. Declare o seu amor por eles. Deixa de ser grosso. Deixa de ser tapado. Deixa de ser teimoso. Mula de Balaão. Para. Ah, mas eu nasci assim, Gabriela. Não, para. Você pode ser mudado pelo Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo mudar você. Ah, mas eu nunca aprendi. Você nunca aprendeu, mas o Espírito Santo está aqui para te ensinar. Amém ou não? Ah, meu pai nunca me disse que ama, então eu não sei dizer. Aprende. Repete comigo. Eu. Abre a boca. Eu te amo. Pronto, agora olha para o lado e fala. Fala, eu te amo. Olha que luta. Tem gente que fala assim, é só falar. Mas eu não sei, está aprendendo agora, estou te ensinando. Pronto. O Disseu que conta uma história que é o cara lá do interior da Forquilinha, do Morro Estevão, que era grosso, bruto, grosso, nunca falava que amava. E a mulher dizia, amor, fala que me ama, olha na novela. As pessoas falam, para quê? Eu boto comida na mesa. Não precisa falar essa bobiça. Bobiça é coisa bem do pessoal que está online, bobiça. É bobiça, assim, tipo desnecessário. E ela passava, amor, dia dos namorados, fala que me ama. Não precisa, estou aqui do teu lado, estou provando. Estou há tantos anos contigo, você não provou? Não, mas eu só queria ouvir, é tão romântico. Isso é frescura. Aí um dia ela insistiu tanto que ele falou, tá bom, eu vou falar, mas uma vez só, presta atenção, tá? Tá, eu te amo, porcaria. Que estraga. Só não. Aleluia.
né? Você acha que foi fácil para mim dizer que amava? Não foi não, porque eu não ouvi. Eu comecei a aprender. Para as minhas filhas, para minha esposa e para pessoas, inclusive, perto de mim. Eu tenho pessoas aqui, por exemplo, que não tem a cultura do ósculo santo, do beijo. É bíblico o ósculo santo, não tem maldade nenhuma, é santo. É um beijo no rosto. Mas tem irmãos aqui que Deus o livre. É tu beijar no rosto, dá um negócio, porque nunca foi beijada na vida toda, foi tratada a vara. Nunca teve um beijo do pai e da mãe, dá um beijo, dá um negócio. Meu pai, a primeira vez que eu abracei ele, te amo, pai, ele, tá bom, tá bom. Duro assim, ó, duro. Tá, pai, me abraça? Tipo assim, mas é pai, ele não te ama. Não, o pai me ama, mas ele não expressa. Posso te abençoar? Deus falou para Jesus: este é o meu filho amado, abençoe teu filho, esse é o meu filho amado, tu é minha filha amada. Quem promete que vai fazer mais isso em nome de Jesus? Ore pelos seus filhos, coloque as mãos sobre ele, abençoe. Afirma a identidade dele. Você é minha princesa. Você vai crescer, vai ser uma grande mulher, uma esposa maravilhosa, uma mãe de filhos. Abençoe a sua filha, amém ou não? Seu filho, abençoe esse guri. Você vai ser maravilhoso, um homem de Deus, vai crescer, não vai torcer para o Flamengo, vai ser uma bênção. Aleluia. Nem para o Vasco para não sofrer. Mudando, agora saindo dos pais. Os pais recebem essa palavra? Os irmãos estão online com a gente, recebem também? Segunda classe de pessoas que eu quero falar da família. Eu quero falar com os maridos. Fecha a porta. Vamos resolver aqui agora, no tatame. Maridos, nossas esposas são, em grande parte, o que somos. Deus criou a mulher, o homem e a mulher, diz a Bíblia, mas tirou a Eva do lado do homem. Deus cria a mulher, mas a esposa é o homem que faz. Vem do homem. Nós temos o trabalho, a nobre missão de formar, ajudar a formar, encorajar, incentivar, lapidar a esposa. Então, se a sua esposa, eu uso sempre a história do musgo, né? Se a sua esposa está fria, depressiva, angustiada, sem vida, sem ânimo, eu arrisco dizer, 90% de chance de ser culpa sua. Porque você é legal com todo mundo, investe em todo lugar, mas não na sua esposa. Você é um cara legal da galera, mas não é um bom marido. Maridos, exerça a sua autoridade, não autoritarismo. Nossa autoridade está em se submeter a Jesus. Quando eu me submeto a Jesus, eu tenho autoridade sobre a minha casa. Princípio da autoridade que o centurião ensinou. Eu estou sujeito à autoridade, logo eu tenho autoridade. Homem que não está sujeito à autoridade de Cristo vai ter autoritarismo, vai ser um religioso insuportável. Vai obrigar a esposa a vir no culto, a ler a Bíblia, a jejuar, porque vai autoritarismo. Quando ele está sujeito a Cristo, ele vai amar a esposa. E a Bíblia manda amar a esposa, não manda entender, porque entender não dá. A Bíblia não fala, entenda a sua esposa. Não, porque Jesus sabia que não daria. Não, mas não daria mesmo. É impossível. Semana passada, a Vivi, vamos jantar? Vamos. Eu vou me trocar. Boto uma bermuda, uma havaiana. Estou na praia. Boto um moletomzinho, estava friozinho. A Vivi sai do closet parecendo a rainha da Inglaterra. Mas não é maldade, ela é assim, qualquer coisa que bota nela, desculpa aí, fica linda. E eu saí do meu jeito, quando eu saí ela, quê? Que você vai aonde? Vou contigo, eu estou na praia. Não vou sair contigo assim, está muito mulambo. Você que está de fora,
Anota aí, mais uma palavra diferente. Mulambo. Mulambo é o seu marido. Quando ele bota a camisa do Flamengo e do Vasco para sair do... Tá muito mulambo. Aí eu, tá, não vou perder a noite, né? Vou ficar de uma roupa. Sabedoria, meu querido. Troquei, voltei, botei. Melhor que eu tinha. Onde é que tu vai bonito assim? Tá muito bonito, troca essa roupa. Eu falei, meu Deus do céu. Por isso que a Bíblia manda amar. Entender? Jamais. A Bíblia compara, tem uma alusão ao homem, o sol e a mulher lua. Porque quando José tem um sonho, o pai é representado pelo sol e a mãe pela lua. Por quê? Porque o homem é o sol. Sol, lua tem fases. Como dizia a música do Rodolfo Abrantes antes de ser crente, mulher de fases. Complicada e perfeitinha. Então, posso dar um conselho? Ame muito, mas não tenta entender. É uma loucura. A cabeça delas é um negócio. Não dá para entender. A gente está paradinho. Um homem quando está paradinho, assim, ó, paradinho, olhando para o nada, ele está no nada. É a caixa do nada mesmo. Ele está, é verdade, ele não está pensando em outra. Ele está no nada dele. Está pensando no quê? Nada. É nada mesmo, ele está pensando em nada. O homem consegue não pensar em nada. O máximo que ele está pensando é no carro velho que tem que arrumar a bateria que não está pegando. Ele está no nada, deixa ele. A mulher não, a mulher é um negócio. Por que está falando isso? A mulher quando acorda de manhã quer brigar, fala assim, ó, sonhei contigo. Ai, que luta, meu irmão. Que luta. Pá. Sonhei contigo. Tem alguma coisa que tem para me dizer? Eu tenho para te dizer que eu te amo. Que tu é maravilhoso. Então tá bom. E aí esse dia vivo começou a contar uma história de um fato que aconteceu aí no Brasil, de uma infidelidade aí e tal, e começou a contar, aconteceu isso, e o pastor fez isso, o pastor errou, hein? O pastor fez isso, começou a contar a fidelidade do pastor, assim, porque o pastor, tu sabe, né? Eu ouvindo aqui. E ela, eu te mato, tá? Eu falei, eu tô ouvindo a história. Eu falei, mata por quê? Eu te mato, tá? Eu te mato, eu te pico, eu acabo contigo. Seu amor, tu tá me contando uma história. Mas eu falei, meu Deus, vai entender elas, cara. Oh meu Deus do céu. Então, ame, Colossenses 3,19, vós maridos, amai as vossas mulheres. Aleluia. Amada? Entender não. E não tratai elas de forma áspera. Mulher gosta de ser tratada de forma gentil. Delicadeza do homem ao tratar a mulher não é fraqueza, é força. Um homem forte sabe tratar a mulher com delicadeza. Forma de tocar, forma de falar, forma de olhar, forma de ter um momento íntimo. Tudo isso para a mulher, ela é, a Bíblia fala, mais sensível. Então ela sente mais. Por isso, sabedoria no tratamento. Estamos juntos aqui ou não? 1 Pedro 3,7. Igualmente vós maridos, vivei com elas dando honra, como um vaso frágil, com sabedoria, como sendo elas herdeiras convosco da graça da vida, para que as vossas orações não sejam interrompidas. Tratar a mulher com aspereza bloqueia nossas orações. Então é espiritual. Quem está junto comigo aqui? Assumam suas esposas publicamente. Use aliança. Coloque a foto dela no Instagram. Coloque a foto dela do perfil do WhatsApp. A não ser que for profissional e você não possa, por ser profissional, o Instagram e o WhatsApp. Mas se não for profissional, assuma a sua esposa.
Um homem que não usa deliberadamente aliança, eu não confio. Quando eu vou falar com um homem e eu vejo o Instagram, o WhatsApp dele, a foto dele, bodybuild, o cara é casado e tem uma foto lá na academia, eu não confio nesse homem. Eu nem estou dizendo que ele é infiel ou que ele é, por favor, entenda. Eu não estou dizendo que ele é, mas eu já tenho um pré-julgamento a partir do aconselhamento pastoral de 25 anos. Um irmão, já contei essa história aqui, uma pessoa aqui da região conhecida, foi para Israel fazer um grande negócio, milhões de dólares. Escute, Israel, fazer negócio com judeus. Judeu é sim, sim, não, não. E ele foi lá, casado, aliança no dedo, foi lá, fez negócio, fechou o negócio. Os advogados foram imprimir os papéis, estava tudo certo, apertou a mão. Quando o brasileiro viu que fechou o negócio, chamou o judeu e perguntou: onde tem uma boate, uma zona, um lugar de prostituição aqui em Israel? O judeu pediu para perguntar, eu sei porque eu falei com um testemunha ocular que estava lá. Pediu para repetir a pergunta. Ele repetiu. Quando ele repetiu, o judeu entendeu que ele queria sair com uma mulher. Ele indicou: o Uber sabe, táxi sabe, mas aguarda só um pouquinho. Chamou o advogado, pegou o contrato e rasgou na frente dele. Milhões, uma negociação. O cara se desesperou. Por que ele fez isso? Aí o tradutor disse: ele disse que se você não é fiel à aliança que está no dedo, nunca vai ser fiel a um papel assinado. É verdade. Assuma sua esposa. Assuma. E não tem nada a ver com medo, não tem nada a ver com dívida, tem a ver com compreensão. Às vezes eu vou na academia e, dependendo do exercício, eu tenho que tirar a aliança. Eu tiro, coloco do meu lado. Termino o exercício, eu coloco ela de novo. Não tem nada a ver com ninguém. Às vezes eu estou sozinho na academia, mas é uma cultura de honra. Quem está entendendo o que eu estou falando? Eu sei que o fato de ter uma aliança no dedo e uma foto no perfil não garante fidelidade, eu sei disso, mas aponta para alguma coisa. Quem está aqui comigo? Largue o videogame, diminui o celular, talvez o futebol. Escolha o que te faz mais forte, não necessariamente o que te faz feliz. Se não está conseguindo ouvir Deus, maridos, se você não estiver conseguindo ouvir Deus, pode baixar um pouquinho para mim. Ouçam suas esposas. Teve uma irmã que falou "ihu" do lado do marido aqui. Não, "ihu" foi forte agora, né? "Ihu", né? Vou repetir para você que fez de conta que não entendeu. Se você não está conseguindo ouvir Deus, ouça suas esposas, porque ela tem um radar mais apurado que o nosso. A Vivi não está aqui, né? Então depois não conta essa parte para ela. Amando sua esposa, você está amando e instruindo os seus filhos. Uma vez eu estava com a Vivi, eu e ela no sofá, e a Bela ali, e a Bela me abraçou. Ela me abraçou e falou: "Obrigado, papai. Obrigado." "Por que, filha?" "Obrigado por me amar." "Ô, Bela, pai te ama." "Não, pai, obrigado por me amar, porque tu ama a mamãe." Quando você ama a sua esposa, você ama os seus filhos. Um dos maiores presentes que você pode dar para os seus filhos é amar a sua esposa. Pode escrever o que eu estou falando. Você vai dar uma referência de família que eles vão querer formar um dia. E aí nós vamos ter continuidade no princípio lindo que é a família, um valor lindo no céu que é a família. Amando seus filhos, você está amando sua esposa. A Vivi, algumas vezes ela já fez isso.
Quando eu estou de mão dada no shopping com a Isabela, ou estou em casa com ela beijando, na cama ali, no momento pai e filha, a Vivi vem no momento ali, ou até depois, ela me abraça e me beija e fala obrigado por amar a Isabela. Mas eu estou amando a Isabela, mas amando a Isabela, eu estou amando a Vivi. Amém? É simples, mas é verdadeiro. Amém. Maridos encerrados, fala assim, ufa. Esposas, olha, sou empolgada. Espero que venha agora para ver. Peraí, essa bolinha vai baixar agora. Esposa, você tem poder, mas não tem autoridade. E gerou uma tensão já, ó. A Bíblia fala que a mulher tem um poder. Como? Quando é que está escrito? Sim, ela tem o poder de edificar a casa ou destruir. A mulher tem o poder de destruir ou edificar a casa. E qual a diferença da mulher que destrói e que edifica? Simples. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica o lar, e a tola com as suas próprias. A diferença entre uma e outra é a mão. A mulher de Deus que entende que tem poder, sabe que não tem autoridade, não põe a mão onde não é para pôr. É compromisso do homem, não põe a mão. Mas está caindo o telhado, deixa cair na cabeça dele. É responsabilidade dele, não assuma o lugar do seu marido. Isso é ser tola. Você acha que você está sendo sábia, você está sendo tola. Quer ser sábia? Confia que Deus é poderoso para transformar esse cara aí. Coloca ele diante de Deus em oração, instrui, dá conselhos, não tem problema, está tudo certo, mas não põe a mão. Deixa ele colher consequências das suas plantações erradas. Impedir o seu marido de colher algumas coisas que ele tem plantado errado não é sábio. Não põe a mão. Provérbios 19:13. O filho insensato é a calamidade do pai, mas as rixas de uma mulher são como goteira contínua. Uma mulher rixosa, chata, faladeira, suportável, é como uma goteira na cabeça. Goteira, para quem não sabe, já foi usado como forma de tortura. Depois de algumas horas, uma gota caindo na cabeça se torna 300 a 400, até 1 tonelada de peso na hora que ela cai. É uma tortura. Pensa uma mulher rixosa, goteira, o tempo inteiro. Já lê a Bíblia? Já lê a Bíblia? Já lê a Bíblia hoje? Já lê a Bíblia? Eu não vi ler a Bíblia. Já lê a Bíblia? Pegou a Bíblia? Ah, que coisa que insuportável. Teu marido vai ficar com raiva da Bíblia. Já jejuou essa semana? Jejuou? Ó, vai ter jejum, a gente vai jejuar? Eu vou jejuar 3 dias. Tu vai na live? Vem na live? Vai na live? Vai jogar futebol de novo? Futebol? Futebol joga, né? Jejum? Nada, né? Futebol? Sabedoria passou longe. Rixosa. Mulher que fala, tua mãe, né? Tua mãe não vai, não. Tua mãe é sempre assim, né? Isso, vai falando da sogra. Você está amando seu marido assim. E vice-versa. Mulher chata, rixosa, mulher insuportável. Tu visse no culto? Tu viu? Tu viu quando o pastor falou aquela coisa? Do lado olhou para mim? Ele não viu nada. Ele está pensando no almoço só. Ele pegou a parte dele que eu falei dos maridos, agora ele já desligou. Ele não viu nada. Mas você viu, né? Eu não vi. Chata. Mulher que dirige do lado, chata. Copiloto chato. Freia. Não. Com submissão. Deixa dirigir. É tudo isso. Eu estou usando o exemplo do dia a dia, mas é mulher chata mesmo. Mulher. A visita vem e começa a falar. Essa noite a gente não dormiu bem. A boca. Vai envergonhar o cara. Não deu certo para ele, ficou ruim. Ele já está com a moral baixa. Oh, meu Deus do céu, mulher sem sabedoria. Isso é horrível. Está aqui, ó. Então, em nome de Jesus, seja sábia. Mulher que fala na hora oportuna, como maçãs em bandejas de prata, palavra na hora certa. Aquela mulher que traz equilíbrio na casa, que faz os filhos
se pacificarem, não causa confusão. Amém? Posso ouvir um amém ou não? O amém está fraco, né? Tá bom. Sua autoridade com seus filhos está na submissão à missão do seu marido. Não exige submissão sem submeter-se. Submissão é ajudar na mesma missão. 1 Pedro 3:1. Semelhantemente, mulheres, sede submissa aos vossos maridos, para que também, se algum deles não obedece à palavra, sejam ganhos sem palavra, mas pelo procedimento. Claro, importante destacar que submissão não é silêncio. Aqui no caso que eu li, o silêncio é quando o marido não é crente, não é cristão, não teme a palavra. Mas se ele teme a palavra, você não deve fazer silêncio. Você não pode ser rixosa, mas fazer silêncio não. Porque se você vê o seu marido indo por um caminho de morte, você deve alertá-lo. Se você vê o seu marido indo por um caminho de paternidade doente, você deve alertá-lo. Olha, amor, você não está tratando legal a nossa filha, o nosso filho. Você não está observando isso. Aí uma instrução para quem é crente, você deve falar. Você ganha em silêncio aquele que não é crente, porque ele é tolo. O tolo não dá para corrigir, não dá para instruir. Tenta instruir o tolo para ver. Você vai só sofrer. O tolo é o tolo. Esse dia eu estava dando conselho para uma pessoa que não é crente. E eu dando o conselho, quando eu estava dando os conselhos, Deus falou: pérola aos porcos. Ele não vai receber nada do que está falando. E vai ficar bravo com você. Eu estava tentando corrigi-lo. Mas ele não teme a Deus. Não dá para corrigir. A gente corrige ovelha, não bode. Então não dá. Amém? Estamos juntos aqui? Assumam suas casas, mulheres de Provérbios. Torne sua casa um lugar prazeroso de voltar. Largue a novela. A novela, ninguém assiste novela aqui. Aleluia. Mas nenhum amém. Ninguém assiste novela aqui. Big Brother, ninguém. Aleluia. Sai um pouquinho da rede social, cuidado com o que você se alimenta. Mulher sábia edifica a casa, não o ministério. A Bíblia não fala que ela edifica o ministério, ela edifica a casa. E qual o primeiro ministério? Família. Então a mulher sábia edifica a sua casa. Tá? Tem gente dizendo por aí que a mulher, não tem nada a ver com casa, não tem nada a ver. Não, tem a ver com casa sim. Não estou dizendo que a mulher não pode trabalhar, não pode de alguma forma talvez crescer, estudar, ajudar nas finanças, principalmente no período que não tem filhos. Agora, se pode, a mulher é que governa a casa. Ela que está ali mesmo, é o lugar dela, lugar de ajustes. Lá em Provérbios fala que ela ordena, dá ordem aos funcionários, ela organiza, ela compra, ela negocia, ela cuida da casa ali, ela sabe lidar com isso. Parece antiquado, né? Não, estamos no século 21. A Bíblia nunca vai ser antiquada e é a palavra de Deus e ponto final. Ela está sempre certa, vai estar sempre certa. Amém? E isso é bênção. Não é diminuir você ser do lar, cuidar da casa. Na minha opinião, pelo contrário, você é uma gigante quando está ali. Uma gigante. Filhos, Provérbios, obedeçam seus pais, porque isso é bênção para vocês. Quem é filho aqui, quem tem pai vivo, Provérbios 23:22. Ouça teu pai que te gerou e não despreze a tua mãe quando ela envelhecer. Provérbios 1:8. Filho meu, ouve a instrução do teu pai e não despreze o ensino da tua mãe. Provérbios 4:10. Ouve, filho meu, aceita as minhas palavras para que multiplique os anos de vida. Honre seus pais, pois isso é vida longa. Sirvam seus pais antes de servir a igreja. Não adianta ser um ótimo teólogo e um péssimo filho. Vou repetir. Não adianta ser um ótimo teólogo e um péssimo filho. Ajudem seus pais, sirvam. Se você mora com eles, limpa a casa, cuida do jardim, cuida do carro dele. Deus corrige os filhos que tem. O açoite é para o tolo. Quem não aceita a repreensão, logo receberá correção. Não seja tolo, seja sábio. Aceite a correção. Senão, a correção vai virar uma disciplina. Busquem conhecimento e juízo, discernimento. Filhos, eu encerro os filhos. Provérbios 1:4. Para dar prudência aos simples,
assim como conhecimento e juízo aos jovens é a palavra de Deus. Eu te abençoo para que você ame a palavra de Deus, amém? Quero encerrar falando para 3 classes de pessoas: solteiros, divorciados e viúvos. Se você não está casado, você está entre uma desses 3, e eu não queria deixá-los de fora. Incluir também, porque você faz parte da família de Deus. Você que é viúvo, você que é divorciado, a gente ama você e Deus ama você. Você faz parte da família de Deus. Então eu queria dar uma palavra para você também. Qual é a palavra de Deus para você? Esperem no Senhor, mas esperem caminhando. Ou seja, enquanto esperam, sirvam os irmãos, sirva a igreja, trabalhe, estude, se forme, conquiste, avance, se relacione, não durma no ponto. Ah, eu estou solteiro. Não, eu lembro de uma vez, quem é que orou? Não lembro. Uma criança dessas do presbitério, que nós estávamos orando pelo alimento, e aí, vamos orar, fecha os olhos. O menino fez assim, ó, fechou um e abriu o outro, um fechado e o outro na comida, assim, ó. Resumindo, ora com um olho aberto e um fechado. Amém? Ah, eu estou esperando no Senhor aqui, ó, estou esperando no Senhor. Opa, chegou um ali no... Você está esperando no Senhor, mas é uma ostra. Não fala com ninguém, não se relaciona, não conversa, não serve, não anda, não estuda, não... Você é um homem, quer casar, mas não tem um tapete para dar um ataque, tem um pito para dar água, não tem nada. Meu Deus, vai construir alguma coisa, compra um lote. Aí a menina vai chegar, vai olhar para você, tu até é bonito, talvez não é fraco de aparência. Ela diz, ah, menino bonito, e aí? O que você faz? Ah, eu gosto de videogame. Te prepara para receber a bênção. Amém ou não? Amém ou não, solteiro? Amém? Te prepara para receber a bênção, faz alguma coisa. Já pensou? Olha que bênção. Estuda, se forma, compra apartamento, mobilia, deixa prontinho. Aí Deus, agora vai a bênção. Aí Deus vai mandar uma bênção para você. Senão vai mandar uma tribulação. Então, você prepara, está viúvo, vive o luto e vai para frente. Divorciou, não tem mais chance, não tem mais volta, acabou já. Vai para frente, aprende com o passado, pega como lição, né? Não joga fora tudo que viveu, faz parte, mas vai para frente. Posso ouvir um amém? Mas se prepare com o que tu tem hoje, seja fiel. 1 Coríntios 7, 32 diz: o solteiro cuida das coisas do Senhor. Amém? Não despreze o seu passado, ele se tornou lição. Solteiros, não importa a situação que você está, viva a sua estação. Cada estação tem uma provisão. A melancia no verão, porque precisamos de mais líquido. A laranja, vitamina C no inverno, porque vitamina C combate a gripe, que é mais comum no inverno. Cada estação tem a sua provisão, amém? Recebe isso aqui, repete comigo assim: que possamos ser igreja. Só para gravar, que possamos ser igreja. Primeiro em casa, depois na igreja. Que possamos cuidar primeiro do primeiro ministério, família. Terceiro, estourou o balão lá. Que possamos ser fiel a Deus. Repete comigo: fiel a Deus nas nossas estações. Em nome de Jesus, fica de pé.